A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Para mim é um privilégio, mais uma vez, podermos estarmos transmitindo algo vindo da parte de Deus para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Nós louvemos a Deus porque as oportunidades nos são concedidas a cada momento. Temos que fazermos proveito de cada oportunidade que o Senhor tem nos favorecido, para que possamos ser pessoas bem-sucedidas em todas as áreas da nossa vida. E eu estava nesse momento imaginando aqui um pouco das coisas, da soberania de Deus, das riquezas e tamanha sabedoria, e me veio agora em meu coração uma palavra bastante conhecida, mas provocou a minha atenção após ter saído do banho agora, e eu não poderia deixar de compartilhar com os queridos amados irmãos. Uma mensagem pura, poderosa, que eu acredito que Deus ele falará ao meu e ao seu coração. Se encontra no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Capítulo de número 12 do livro de Gênesis, diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Nós louvemos a Deus por um processo marcante, onde nós começamos a conjecturar passagens fortes, onde o homem, por sua vez, quando ele tem o Senhor como a sua excelência, como a voz de trombeta, para anunciar e dar toda a direção, um mapeamento de um histórico diferente de vida, as coisas elas andam de forma totalmente equivocada do pensamento do homem. Porque o entendimento de Deus, quem vai entender? Vejamos que a posição de Abrão era uma posição privilegiada. E posição privilegiada, amados, são poucos que querem abrir mão da área de conforto. Nós temos vários outros textos, Bíblia, quero falar de Bíblia, e nos textos sagrados temos base bíblica justamente para falar de pessoas que não querem abrir mão da área de conforto, pessoas que imaginam que se saírem daquele local, eles vão ser decepcionados, eles vão ser derrotados. Existe providência de Deus quando atentamos para a voz de Deus, quando olhemos para o Senhor e conseguimos enxergar, a princípio, um novo trajeto, um novo caminho. E as fontes, elas sempre vão jorrar águas. E as águas, elas nos traz manancial, traz para nós restauração. E podemos também admirarmos esse texto sagrado de uma vez que Abrão, ele estava na sua área de conforto. Ele estava juntamente com sua parentela,
uma pessoa bem-sucedida que tinha empregados à sua disposição, tinha criações, privilegiado pelo olhar de Deus. E a firmeza da confirmação que ele era privilegiado pelo olhar de Deus é que Deus ele poderia ter encontrado outras pessoas para ser esse personagem bíblico. Mas não, ele encontrou graça aos olhos de Abraão. Ele viu sinceridade, ele viu lealdade, ele viu uma pessoa que ele poderia verdadeiramente investir nele. Ele sabe que quando a gente busquemos a face do Senhor, que quando nós nos enchemos do brilho do Espírito Santo, radiantemente quem está perto de nós se contagia. E as pessoas se sentem agradável porque são bem recepcionadas por uma palavra, por um aperto de mão, por um gesto, por uma oração. E estamos justamente entrando em um texto em que o Senhor fala com Abraão e dá umas orientações para que ele saísse do mundo da facilidade. Ele estava cego e o Senhor queria se apresentar para ele. O Senhor queria encher ele da graça. O Senhor queria ter uma experiência com Abraão. Mas a sua parentela, ela era um obstáculo. E o Senhor ia mostrar para Abraão que era com ele por onde ele andasse, independentemente de como foi a infância dele. Provavelmente em um berço de ouro, provavelmente com as regalias de ter tudo nas mãos. Ainda não tinha tido este menino uma experiência com Deus para que pudesse se aplicar na presença do Senhor. Mas agora chegou o momento de decidir. E são poucos. O Senhor está procurando um coração que tome posição diante do altar santo. São poucos que são sensíveis à voz de Deus. São poucos que saem da área de conforto para buscar manancial, para buscar frutos em terras alheias, em terra desconhecida. Mas se a mão de Deus, se a mão do Senhor está presente, com certeza o Senhor é contigo. Então ele dá uma ordenância. E o interessante é que a voz de Deus, ela vai quebrantando o orgulho do coração do homem. Você entende quando Deus está falando com você. Você tem plena convicção quando Deus está bradando em seu coração. Nos enche de confiança, ser sensível à voz de Deus. Nos enche também de fé, de esperança, de convicção, em ter uma intimidade com Deus e o próprio Deus falar com você na terra, em uma terra pecaminosa, em uma terra que nós começamos a enxergar que nós estamos no capítulo 12, onde o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te apresentar. O que ele começa a dizer é que não vai ser nada fácil, vai ser uma vida de obstáculo, vai ter que cavar vários poços, mas que é bom cavar poço, é bom estar em deserto, é bom estar em vale, quando a mão do Senhor está conosco. Não adianta sermos beneficiados, estarmos em áreas favorecidas, aonde nós não sentimos a presença de Deus. No momento lindo, no momento errante da nossa vida, onde nos sentimos só, nós começamos a querermos entender o agir de Deus. A proteção de Deus, ele vem sobre nossa vida de uma forma que não tem explicação. E tratando neste momento, eu começo a trazer esse texto para a nossa meditação, onde um homem ouviu sensivelmente a voz do seu Senhor. Ouviu agora, recebeu daquele seu Senhor também uma bússola, um mapeamento, para onde ele ia se distanciar. Ele teria que sair da presença dos seus parentes. Olha que coisa linda. Agora uma pessoa, ele vai se distanciando e ele fica sem compreender. Mas eu quero dizer que o que Deus tem preparado para você, igreja, é bem maior. É bem maior do que você tem enxergado. A sua soma, ela tem fim, mas a de Deus, ela não tem nem como somar. E a palavra de Deus vai dizer no versículo de número 2, que o Senhor, ele disse que faria de Abraão uma grande nação.
Imaginemos só, irmão, uma pessoa saindo agora para outra terra, para outro lugar. Mas Deus dizendo, pode tomar essa decisão, porque eu sou com você por onde quer que andares. O homem, ele vai lindo, ele vai fofo, porque sabe e conhece a voz de Deus. O Senhor diz, far-te-ei uma grande nação. Essa é uma palavra que todos nós queremos estar em um lugar, que cheguemos só, mas somos a árvore que dá muito fruto. E a árvore que dá muito fruto, ela é podada, mas não é arrancada. Ela é fortalecida. É tirada, lapidada, algumas galhas que já não tem mais força nem energia, para vir outras avivadas e possamos dar fruto. E agora entendemos que o Senhor disse, abençoarei os que te abençoarem. Mas antes dele dizer no capítulo de número 12, o versículo de número 3, ele diz, far-te-ei de ti uma grande nação. Olha que coisa linda. Far-te-ei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Essa palavra é impactante porque quando se diz que vai ganhar de Deus, todas as pessoas, é eleita, estende as mãos. É como se nós pronunciasse assim entre as pessoas. Quem entre vós quer ir para o inferno? Ninguém quer ir. Ninguém quer ir para o inferno. Com certeza ninguém. Mas quem quer ir para o céu? É notável. Se pedirmos para as pessoas que hoje são dentro das igrejas monitoradas por algumas pessoas que diz, faça isso, toque no seu irmão, bata palma, dê glória. A igreja hoje é monitorada pelo homem. Ela não é mais sensível ao voz do Espírito Santo. Ela não se sente mais à vontade para adorar porque ela está esperando uma ordem. Ela está esperando um pregador, um levita, anunciar a ordem. É agora, a hora de adorar. Não. Tem calma. O Senhor, Ele merece ser adorado no espaço das 24 horas, sem deixar nenhuma brecha para o adversário. Precisamos entender que do jeito que queremos o melhor de Deus, temos que apresentarmos o nosso melhor para o Senhor. E o que é interessante nesse texto, que me traz verdadeiramente uma curiosidade de compreender a forma que Deus falou com Abrão, a transparência, justamente de que forma? E o Senhor o abençoar, que ia fazer dele uma grande nação. Mas chegou no momento que ficou complicado. Ele disse, tu uma bênção. Isso é uma bênção. Nos últimos dias tem sido uma grande dificuldade para a igreja. Ser uma bênção. Se encher da graça, se encher do Senhor. Tem sido difícil, mas não é impossível. E ele diz mais, abençoarei aqueles que te abençoarem. Imagine só que até quem te der um copo d'água, o Senhor vai abençoar. Imagine você só neste momento aí, tendo agora uma intimidade com Deus e sendo intimidado por Deus, ou intimação chegando até você, dizendo, diante de mim, tomas tu uma posição, para que eu possa governar o caminho que deve trilhar, o que está por vir. Tem coisas boas te esperando. E tem pessoas que não conseguem sair do incomodismo. Tem pessoas que estão sendo judiadas ministerialmente, porque estão sendo acorrentadas. Existem momentos em nossa vida, em nosso ministério, que devemos tomar decisões. Devemos erguer a cabeça, ser sensível à voz do Espírito Santo. Vejamos que o homem agora, ele toma a decisão, e tomando a decisão agora, ele olha para o seu sobrinho, e era muito apegado um para com o outro, olha para os seus servos, que também servem em sua casa, e ele agora começa a fazer uma reunião linda. Ele já é chegado o tempo. O interessante é que Deus, ele promete que vai fazer de Abrão uma grande nação. E o interessante é que a Bíblia, ela faz questão de mencionar a idade aonde foi direcionada a palavra justamente para Abrão.
Com 75 anos ele se retira. Ele vai para a terra que o Senhor vai mostrar. É difícil. Nos dias de hoje nós estamos vivendo um evangelho que a facilidade ela tem atrapalhado o agir e o operar de Deus. Estamos vivendo um evangelho de muita legalidade do pecado e pouca santidade. Estamos vivendo um evangelho onde nas igrejas ou em algumas igrejas o Espírito Santo está em disciplina. Quem fala é o homem, quem manda é o homem. É do jeito que eu quero, é dessa forma. Estamos vivendo um evangelho que não tem poder, que não existe a presença de Deus. Vivemos um evangelho desmantelado, de reciclagem. Estamos pregando uma reciclagem e não estamos pregando um evangelho puro. O evangelho ele tem que ser acompanhado de sinais, prodígios e maravilhas. Deus é quem tem que ser glorificado. Eu estou trazendo essa palavra do coração de Deus para falar ao meu e ao teu coração neste momento. Não se entristeça. O homem ele decepciona, o homem ele magoa, mas Deus não. Deus é fiel, ele está do seu lado. Ele não vai abrir mão de você. Mas é necessário, muitas das vezes, o Senhor se confrontar comigo e com você, para que nós venhamos entender que o melhor de Deus está por vir em nossa vida. E sai aquele homem agora, pega a sua companheira, Sarai, pega Ló, pega tudo que tem, e sai agora errante pela terra. E o mistério é: tenho sido eu sensível à voz do meu Senhor? Tenho eu cuidado daquilo que Deus colocou em minhas mãos? Tenho eu cuidado da forma que Deus quer? Tenho ouvido a voz de Deus e cumprido? A Bíblia diz que o tempo vai passando e juntamente com o tempo vem algumas recordações. E tem lutas que parece que elas não têm fim. Você mesmo no caminho certo, mesmo fazendo tudo certo, parece que está dando tudo errado. E a Bíblia vai dizer que no capítulo 15 do livro de Gênesis, e o versículo 5, a fé, a existência, a perseverança já estava praticamente falida no coração de Abraão. O Senhor agora tem que despertar, tem que relembrar a promessa. Ele sai da tua tenda, sai para fora, olha para os céus, conta as estrelas, deixa levantando uma nação de contadores de estrelas, pessoas que conhecem a voz do seu Senhor, que andam se sensibilizando e sensibilizando as pessoas, contando seus sonhos, compartilhando momentos ímpares que Deus tem priorizado o seu ministério e a sua vida. E os contadores de estrela, eu creio que neste momento estão nesse instante com seus sonhos, até com suas malas, com seus projetos, com as suas programações, apresentando a Deus. Sai para fora da tua tenda, olha as estrelas do céu e conta aqui de um lugar. Amado, uma coisa linda que eu acho em Deus é que nosso Deus, ele sabe trabalhar, ele sabe fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós vemos sofrimentos de pessoas que são perseguidas, pessoas que são maltratadas, pessoas que é insuportável aos olhos de outras pessoas, pode ter certeza que isso são pessoas marcadas por Deus, marcadas para ser grandes guerreiros, pessoas que outras pessoas possam copiar elas, pessoas que digam: eu não sei onde que se concentra tanta fé, eu não sei onde que se concentra tanta felicidade, porque nós não observamos fulano,
e não vimos nenhum agir, mas ele permanece na mesma posição, permanece acreditando, permanece lutando pelo seu sonho, lutando por sua família, lutando por seu ministério. É tanta gente fraca, é tanta gente desistindo por tão pouco, tantas pessoas que tiveram afinidade com Deus profunda, tantas pessoas que dialogaram com o Senhor, apresentaram os sonhos a Deus e hoje se encontram em sarjetas. Pessoas que estão nesse momento assistindo essa live, que precisa verdadeiramente despertar, porque o melhor de Deus está por vir na sua vida. Eu creio que existe a providência de Deus nessa direção. E não em vão, a caminhada, o trajeto, o processo. Vejamos que se nós formos falarmos em pessoas que receberam o galardão, receberam terrenamente título na terra dada por Deus, vamos ver que pessoas foram fortes, lutaram, mas conseguiram. Pessoas que perseveraram, que não se contaminaram, pessoas que buscaram os seus sonhos. Para sermos realizados em nossa vida, nós quando erramos alguma vez, quando tentamos que o sonho falhou, nós perseveramos até dar certo. Eu sei que o Senhor ele tem coisas lindas ainda para apresentar ao seu povo. Momentos agradáveis, momentos de tristezas, momentos de solidão. Existem momentos em nossa vida que recuamos. Existem momentos na nossa vida que o gigante nos afronta e nós ficamos pedindo ao Senhor: até quando serei eu afrontado por esse gigante? Existe momento em nossa vida que queremos nos isolar, queremos correr, porque pregoamos a verdade, mas a verdade não está penetrando na cabeça das pessoas, nos corações das pessoas. Você pode se perguntar aí, pastor, quando é que a verdade ela penetra no coração de alguém? A palavra de Deus vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Não existe mais por que buscar, irmão, sequela do passado. Temos que prosseguir. Abraão, ele foi bem sucedido por Deus, um homem obediente, mas um homem bem sucedido financeiramente. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que tinha pano para as mangas. E vejamos também que, dando continuidade, nós começamos a perceber que o seu filho Isaac também foi bem sucedido. Mas quando estacionamos na história de Jacó, nós já ficamos vendo o camarada que sai fugindo do seu irmão. Uma pessoa que nasce lutando pelos seus objetivos. Uma pessoa que vê que o seu irmão Esaú não valoriza a primogenitura. Não está nem aí. É Deus querendo fazer na vida dele, Deus querendo fazer na vida dela, e ele nem aí para Deus. Então, se eu não quero fazer, Deus vai levantar quem faz. Se eu não estou valorizando, Deus vai levantar quem valoriza. Se eu não adoro a Deus, Deus vai levantar um exército de adorador. É assim com o Senhor. E o Senhor tem visto o esforço. Jacó compra a primogenitura de Esaú. E agora ele tem que fugir. Ele agora compra também a bênção. Ele rouba a bênção, ele toma a bênção. Ele tem que fugir agora. O irmão quer matar a todo preço. Caiu a ficha do cara. O cara agora cai a ficha. Quando cai a ficha é tarde demais, mano. Existe oportunidade na nossa vida que temos que pegar, abraçarmos. Não enferruje nesse lugar. Não enferruje seus sonhos. Não enferruje os seus propósitos. Caminhe para adiante. Caminhe em direção de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Pedro, olha só, veja só, quando Pedro, ele vê Jesus andando por cima das águas. Uma coisa linda que eu acho é que ele diz: mestre, eu posso ter contigo? O Senhor, ele convoca Pedro. Pedro implica em Jesus, olha para Jesus, enxerga Jesus. Pode vir um vento que vier, ele está vendo Jesus. O mar pode se levantar, ele está vendo Jesus. Mas daí a pouco,
ele fracassa na sua missão de olhar para Jesus. E ele passa a olhar para o som que o mar estava oferecendo. Quando olhamos demais para um lado ou para outro, a tendência é cairmos, é enfriarmos espiritualmente. Mas o Senhor ainda sustenta pelas mãos, louvado seja o nome do Senhor. Quando nós não temos como fazer, o Senhor ainda tem peixe com um caixa forte dentro dele. Quando se cobre e não tem como pagar, Deus ainda tem peixe que é caixa forte. Pega um peixe, abre e lá está a cédula de César Augusto. Deus é providência em tudo. Deus, ele sabe tratar conosco. As promessas, elas serão cumpridas na sua vida. Vai ser realizada em sua vida. Eu louvo a Deus porque o Senhor, ele começa a falar com o seu povo. E quando vai dando continuidade, a gente vê que falamos de um patriarca por nome de José, ainda no livro de Gênesis. E vejamos que os irmãos observavam ele, mas com maldade, com malícia. Mas Deus exaltou José. Mas grande e doloroso foi o processo para ele ser exaltado. E para nós chegarmos aonde o Senhor quer que nós cheguemos, é necessário passarmos por muitas lutas, muitas perseguições. E depois, por uma pancada de tempo, irmão, 400 de anos, o povo agora não tem manifestação da parte de Deus. Mas Deus escuta as lamentações. E Deus agora, ele resolve agora destruir o que estava destruindo a fé, o que estava destruindo a comunhão. E Deus levanta Moisés, e é lindo também. O ministério de Moisés se estende, é um homem bastante usado, com intimidade com Deus. Vejamos que tinha seu irmão também, outro sacerdote perfeito, Arão, tinha Miriam. O grupo de Deus sempre tem que ter um exército forte, pessoas que se destaquem espiritualmente, não plateias, nem palcos, nem aquelas pessoas que querem que a glória desça para si, não. Tem que ser pessoas que paguem preço, pessoas que desçam na olaria, que se preocupe com o que está falando, porque a palavra, ela pode ir como uma metralhadora, ela pode destruir, ela pode derrubar em vez de levantar. E uma palavra direcionada fora de tempo, ela pode até ser a palavra correta, mas só porque não foi no tempo de Deus, destrói tudo. Então tenhamos nós que vigiarmos. E vejamos que Deus, ele vem na sequência abençoando o seu povo, abençoando, fazendo coisas lindas, mas vejamos que pessoas se destacaram, pessoas buscaram a face de Deus com sinceridade, pessoas isoladamente da família buscavam a presença de Deus, e eles não foram esquecidos por Deus. Nós temos, por exemplo, Davi. Davi, ele estava pastoreando animais, distante. E quem, no pensamento humano, ia encontrar Davi? Só Deus. Só Deus encontra a minha e a sua história. E faz coisa nova suceder. E a Bíblia diz que Deus, ele sai abrindo o mar. Deus, ele sai botando o homem para andar por cima do mar. E é coisa agradável que Deus faz. Nós começamos a imaginarmos que nossos sonhos são frustrados, que o nosso problema é maior do que o problema de fulano, de cicrano. Meu problema é meu problema. E cada pessoa tem uma experiência com Deus. Vejamos que, se nós formos falarmos em experiência, nós vamos começarmos a ver quantos homens e mulheres pereceram. Temos passagem tremenda na Bíblia Sagrada. Temos pessoas que sofreram, pereceram. Temos pessoas que foram apedrejadas até a morte, mas não abriram mão da fé. Continuaram buscando,
Temos pessoas que Deus teve encontro, que Deus mudou o pensamento, que Deus converteu, que Deus fez dele um grande missionário. Temos pessoas que sabiam, louvado seja o nome do Senhor, o caminho, mas recusavam a procurar Jesus. Nós louvemos a Deus porque o ano está se encerrando. E esse ano foi um ano onde nós enxergamos muitas coisas, muitas leis aprovadas, outras ainda para ser aprovada. Um ano em que o país sofreu lutas espirituais fortes. A igreja se intrigando, porque a coisa mais feia é isso que eu estou falando. Uma igreja intrigada. Uma igreja que usa a rede social para machucar, para criticar. Uma igreja que está se escondendo por trás de um WhatsApp, um Instagram, de um Facebook, para viverem com coisas que são desagradáveis aos olhos de Deus. Uma igreja que cada vez mais está se contaminando. Uma igreja que está entristecendo o coração de Deus. Uma igreja sem Jesus é uma tumba, é um sepulcro caiado. Não adianta. Temos que buscarmos o primeiro amor. Temos que pedir ao Deus, essa fonte, ela parou? Por que, Senhor? O que está acontecendo com o Evangelho, com o poder? Grandes coisas, Senhor Deus, o Senhor faz. Eu acompanho muitos milagres de Deus, muitas coisas que eu fico muitas vezes impressionado com a unção, com o poder que vinha sobre Pedro. A sombra de Pedro era uma unção tremenda, curava homens retos, que andavam com sinceridade com Deus. Homens que não eram avarentos, homens que não eram mentiroso nem falso. Homens que andavam com sinceridade e lealdade. Homens que tinham intimidade com Deus. Uma igreja primitiva, uma igreja do primeiro amor. Vejamos que Paulo, ele estivesse em uma reunião, ele mandaria um lenço. E aquele lenço representaria a presença de Deus, porque vinha de uma pessoa reta, de uma pessoa que tem intimidade com Deus. Hoje existe modalidade, existe coisas que você duvida que está acontecendo. Pessoas que conhecem a palavra, pessoas que se levantam para bombardear. É verdade, existe pastor, existe isso e aquilo, isso é crítica. Se a gente for para a palavra de Deus, a palavra de Deus vai dizer, se nós se calar, até as pedras vão clamar. Cada um vai prestar conta de si mesmo. Eu não vou prestar conta de você não, amado. Eu vou responder pelos meus atos. Vamos interceder pela igreja que está morna. Vamos interceder pela igreja que está desaparecendo. Para o temor voltar no coração do homem e da mulher. Vamos começarmos a nos preocupar com as pessoas que estão carecendo nesse momento de uma visita, de uma palavra, de uma mudança. Vamos deixar de ser juiz. Todos nós somos réus. Vamos pedir mais a Deus que nos fortaleça em nossas fraquezas. Vamos ser amigos. Vamos dar as mãos. Não existe placa de denominação. Não existe. Não existe. Você que é defensor de placa, eu quero dizer para você que Pedro também era defensor de placa. Ele pregava só para os judeus. Mas acontece que veio uma visão. E para quem come Bíblia sabe do que eu estou falando aí, ó. E cai um lençol. E quando se abre, répteis, quadrúpedos, cai todo tipo de insetos. Sai. E agora uma ordem vem da parte de Deus. Eu acho lindo, meu amor por Deus aumenta por conta disso. Porque não é que eu tenha a certeza de tudo, não, é porque nós nos esforcemos verdadeiramente para apresentar um evangelho
que está sendo distorcido. E o evangelho ainda é esse, é pregar para toda a nação. É pregar para todo mundo, irmão. Pregar dentro do presídio, irmão, tem que pregar mesmo, rapaz. Deixa de ser frouxo, meu irmão. Tem que pregar dentro do ônibus, prega mesmo. Prega na rua, na praça, na escola, cara. Prega nos hospitais, prega mesmo, meu irmão. Deixa pode descer. Mas se for para levar cacete, eu quero levar glorificando o nome de Jesus, meu amigo. Que é isso? Que é isso, meu irmão? Tu tá se amparando em que árvore? Que figueira é essa? Tá aqui, Natanael, que é necessário o Senhor dizer que te viu debaixo da figueira? Vai ser necessário. O Senhor, Ele conhece o oculto, o escondido. Nada que está escondido vai ficar para sempre. Deus vai revelar coisas profundas, mistérios. O poder de Deus é forte, amados. E a Bíblia vai dizer que Ele diz, o que tu vê, tu come. Ele disse, eu nunca comi coisa impura na minha vida. Ele disse, quem és tu para dizer que é impuro aquilo que eu purifiquei? A palavra de Deus, ela tem que chegar no lugar e fazer a diferença. Vejamos que quando a igreja se reunia em união, o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, a salvação era notável. Era cura. Não existia problema para Jesus, porque não existe problema para Jesus. Existe problema hoje para o homem. O homem pede muito a Deus para que ninguém fique endemoniado na igreja dele, porque se ficar, ele fica numa situação crítica, que é bem capaz do demônio pegar e dizer a vida dele todinha, acabou-se com a história daquele cara. Acabou-se com o ministério daquele cara. Por quê? Cadê o revestimento? Cadê a armadura? Cadê a couraça? Cadê o capacete? Cadê o temor? Tem muita gente dormindo demais, comendo demais, falando demais. É mais carne do que espírito. E nós temos que aprendermos que o nosso rei, o nosso Senhor, está voltando. E vamos nós prestar conta. Safira e Ananias, eles iam se safar, eles iam sair numa boa, se ele pegasse uma igreja carnal. Mas a igreja espiritual é diferente, amado. Igreja espiritual, ela incomoda o inferno. Ela é cheia da graça, cheia da unção, cheia da ousadia, cheia da presença de Deus, amado. O camarada já fica todo arrepiado, ele fica sem entender. A igreja do Senhor é uma igreja que libera poder mesmo, graça, unção. É a igreja que vai de encontro ao enfermo, ao endemoniado. Isso é a igreja de Deus. A igreja que fala de arrebatamento, de santidade, de pureza, que ela vem anulando a iniquidade através da santidade, dizendo que tem que se santificar para se encontrar com o Senhor Jesus. Não é a igreja que prioriza coisas terrenas, que fala de casa, de apartamento, de carro, de conta de banco, só não fala da eternidade, só não fala de Jesus, só não fala do reino do céu. Mas João Batista pregoava sério: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Pregava sobre o Jordão, e dentro de Jerusalém escutava-se um eco de um doido filho de um sacerdote gagá, que já na sua velhice Deus honrou a sua oração de sua juventude. O evangelho tem que ser apregoado assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Renuncie seu querer, seu prazer, renuncie. Abra mão disso que está atrapalhando de Deus operar. Abra mão. Onde começou essa conversinha aí no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, se encerra essa conversa. Destrua o mal. Erga a cabeça. Deus é com você quando você for com Ele. Se você deixar Jesus, eu e você estamos fritos. E não estou aqui para julgar. Não estou para julgar. Quando o Senhor ele cura no sábado um homem que há 38 anos estava esperando tudo, só não estava esperando Jesus. Já imaginou? Tem muita gente que está dentro da igreja, espera tudo. Eu já estou dentro da igreja, né, pastor? Vou esperar anjo,
arcanjos, querubim e serafim. Só não espera por Jesus. Que coisa mais feia, rapaz. Tem que esperar por Jesus, meu irmão. Aí há 38 anos ele estava de castigo. Há 38 anos ele estava envelhecido. Há 38 anos ele estava, irmão, totalmente desconfiante que poderia alcançar tamanha graça. Mas Jesus foi ter encontro com ele. O interessante é que Jesus conversa com o homem, diz: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Tem que ser por mim, tudo depende de mim. Eu sou o teu amanhecer, eu sou o ar que tu respira, eu sou o oxigênio, eu sou o teu olhar, o teu ouvir, o teu falar, eu sou o teu sentimento, o teu sonho, eu sou a porta aberta, a porta fechada, eu sou o vale, eu sou o deserto, eu sou o que sou. Eu sou o que você quiser que eu seja na sua vida. Eu sou. Eu sou a luz que resplandece nas trevas. E agora o Senhor cura aquele homem, mas no capítulo 5, versículo 39, ele diz o quê? Examine as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. As Escrituras sagradas são elas que devemos examinar. É elas que nos enchem da presença do Senhor. É elas que nos aproximam de Deus. Termos nós uma intimidade com Deus. Termos nós que buscarmos cada vez mais intimidade com Deus. Vejamos que quando o Senhor ele vai entrando em Naim, vai sair uma multidão de Naim. Velaram um jovem. Mas vejamos só, que quando nós entramos nesse texto, vejamos que a preocupação de Jesus não era com o menino, e sim com a mãe do menino. Imaginamos muitas vezes, e com a nossa conjectura, com certeza que tem que ser respeitável, temos que respeitar justamente a conjectura de cada um dos amados irmãos, é que o Senhor ele não foi direto ao garoto, ele foi a mãe do garoto. Por quê? Porque quem estava morta no momento não era o garoto, e sim a mãe do garoto. Ela quem precisava do apoio de Jesus, ela quem precisava da palavra de Jesus. E eu e você, nós estamos diante da promessa. Eu e você que precisamos da palavra do Senhor dizendo: ei, não te preocupa, porque a promessa está viva, a promessa está de pé. Eu sou contigo na peleja. O homem não quer te ver, o homem não quer, aleluias, aproximar você de mim, mas eu não preciso de homem para me aproximar de você. Você mesmo tem essa missão de poder se aproximar de mim. Então essas são palavras edificantes. Quando Nicodemos, ele vai calada da noite, porque tem muita gente que tem vergonha do evangelho, irmão. Pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Jesus Cristo. Não. Tem alegria, irmão. Eu sei. Estou aqui, ó. Um milagre. Eu sei de onde foi que Jesus me tirou. Muita gente diz: o pastor é bicudo, rapaz. Eu sei de onde Jesus me tirou, rapaz. Um arrombador de sala. Um fumador de maconha. Um ladrão, um desmoralizado, entendeu? Aí eu não vou dizer que Jesus é a minha vida. Eu sou um milagre, rapaz, como você é. Se você não tem motivo para agradecer, eu tenho suficiente, meu irmão. Eu tenho, porque ele me pegou nas minhas mãos na hora certa, onde a sepultura estava aberta. Ele foi lá e me arrancou, entendeu? Então não estou nem aí não, rapaz. Eu quero prosseguir. Eu quero me dar o meu melhor para Deus e não para o homem. Eu não tenho interesse em dar melhor para homem, que eu não tenho nada para dar, rapaz. Eu tenho que dar o meu melhor para quem é merecedor, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vejamos que Jesus vai direitinho no problema, e o problema não era o defunto, o problema era a mulher. Já viu um negócio desse? O problema, quem estava era a mulher, podia até infartar ali, as pessoas sem entender. Os contratados para chorar estavam tudo lamentando, rapaz. Choro de falsidade. Pessoas do lado da pessoa, mas com falsidade, que não estão sinceros, não são transparentes. Aí chega quem é puro, quem é digno. Aí não chora mais, mulher. Em outras palavras, foram solucionados os problemas. Louvado seja o nome do Senhor.
Ananias e Safira estavam radiantemente com a sua programação. Mentimos, sucedemos bem e para por aqui. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, a igreja pegando um Pedro que não tinha um som, que não tinha um microfone para anunciar a palavra de Deus. Na primeira pregação dele, rende-se 3.000 almas, pegando um camarada cheio de unção, vai mentir o cara? Não tem como não. A igreja, ela tem que buscar mais. A igreja anda cega. A Bíblia vai dizer que Sansão, ele quis abusar. Ele pensou que ele dominava. Ele pegava uma queixada fresca do jumento, feria 1.000 homens, pegava um leão, abria a boca, tirava a vida do leão. É bonito. Só que o percurso dele foi diferente do percurso que Deus preparou. O homem, ele se contamina. Aos poucos o homem pensa que faz alguma coisa. E nós vimos a falando que Deus, pela última vez, desce a ele unção para que ele vingasse os seus olhos. O adversário, ele quer logo arrancar os olhos do crente, porque crente sem visão não consegue, irmão, dominar a situação, ele é dominado. Mas são situações que nós vamos aprendendo com o percurso do dia. E cada um de nós tem uma forma de Deus tratar. Eu acho lindo demais e maravilhoso o agir de Deus. Quando Nicodemos chegou até Jesus Cristo, ele chegou a calar da noite e ele já começa a querer uma aproximação com o Senhor Jesus. Ele viu que ninguém tinha se apresentado como Jesus se apresentou. Ninguém tinha tanta unção, que calava demônio, que curava enfermo, que multiplicava pão. Ele começa a entender que era o grande aguardado, o Senhor. O Senhor disse que era necessário aquele homem nascer novamente. Era necessário um encontro. Vejamos que quantas pessoas, irmão, têm se aplicado, são letrados, são pessoas até que Deus usa e quer usar mais ainda, mas com câncer no coração, com muita arrogância, sem permitir que a glória de Deus encha o vaso. E ele disse: como é que pode um homem nascer de novo? Fica a pergunta no ar: como poderia eu nascer de novo? Será, irmão, que o Senhor não sabe a minha e a sua necessidade? Sabe e conhece. Que venhamos enfrentarmos, se assim Deus permitirmos, o ano de 2018, um ajudando ao outro, dando as mãos, lutando para chegarmos, que está difícil, irmão. Está muito difícil. Está difícil. Eu acho interessante que no meio das dificuldades, Deus olha do trono dele, aí viu Enoque, aí vê Jesus, aí vê os anjos, arcanjos, querubins, serafins, Miguel, Gabriel, e ele olha para Enoque, se não vê iniquidade, ele está no canto errado, vou trazer para cá. Enoque é trasladado no meio de quantos milhares e trilhares de serem criados por Deus. Enoque foi privilegiado. Vejamos como é difícil, irmão, a chegada. Vejamos como é difícil a chegada. E só se nós não nos ajudarmos, nós não iremos para lugar nenhum, irmão. Temos que deixarmos de falsidade. Temos que deixarmos de mão aquilo que não é do agrado de Deus. O problema não é tirar o homem do Egito, é tirar o Egito de dentro do homem. O grande problema está aí, irmão. Mas nós vamos conseguir, pelo sangue do Cordeiro, pelo nome do maravilhoso e do eterno Deus, nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Te prepara, ó Israel, para encontrar com o Senhor, seu Deus. Vamos nos preparar, irmão. Vamos cada vez mais explorar aqui. Isaac Brito, grande pregador de Deus, Deus abençoe. Vamos explorar isso aí. Nossa irmã Elaine Fernandes também, Elias Souza, Daniel Silva,
Vamos explorar Bia Gomes. Deus abençoe, Bia, em nome de Jesus. Vamos explorar Sayonara, a missionária de Jesus, uma serva de Deus. Joseane, Ivanilson, Marchaleta, Mateus Magalhães. Vamos explorar, irmão. Vamos explorar a presença de Deus. Aguinaldo Lima, Deus abençoe. Fátima Santos, Deus abençoe. O evangelista Marcos Silva, Antônio Marcos Silva Carvalho. Felipe Tomás, um abraço, Felipe. Saudade, meu irmão. Fátima Santos. Então, todos vocês fazem parte, irmão, desse povo que vamos nos ajudar, que vamos com certeza chegarmos até o final. Vamos aborrecer o pecado com a santidade. Alba Lúcia, Deus abençoe a irmã também. Urbano Ferreira, um abraço, meu querido Urbano. Valmir Miranda de Brito, Deus abençoe. Lucas Souza, Deus é contigo também, amado. A todos vocês que nos dá força para que nós estejamos aqui sendo fortalecidos, irmão. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Amém? Vamos usar esse canal de bênção para abençoar. Um ajudando o outro, intercedendo, compartilhando, se necessário. Se você sentir de Deus, compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Amém? Eu desejo para todos uma madrugada de paz. Intercedeis por nós para estarmos ali na penitenciária do Serrotão, fazendo a vontade, fazendo o querer de Deus. Permitir que Deus mova as águas, que vidas sejam alcançadas naquele lugar. O grande propósito é Deus ser apresentado e as vidas ser alcançadas. Amém? Então, nós estaremos lá amanhã. A pessoa do pastor Daniel Nunes vai estar lá, da Assembleia de Deus da Missão, né? E a minha pessoa também, pastor Antônio Carvalho, da Assembleia de Deus, Ide e Fazer Missão, ministério que é novo de casa, mas cremos que quem dá o crescimento é Deus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe a todos, em um nome santo